Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns mods de Cities Skylines 2 que talvez você não conheça, mas eu já adianto que são mods que vão mudar totalmente a sua forma de jogar, então use com cautela. Eu também vou te ensinar como está configurando esses mods dentro do jogo, além de falar tudo sobre eles. E sem enrolação, partindo para o primeiro mod da nossa lista, esse mod simplesmente te dará a opção de configurar a idade e o tempo em que seus habitantes irão passar de fase na vida. Com o Real Life instalado, basta você vir aqui nas opções, Real Life, e você já vai dar de cara com várias opções desse mod, mas pode ficar tranquilo que se você não entende muito inglês, eu vou dar uma passada rápida te explicando que cada uma dessas opções irá mudar dentro do seu jogo. Logo na primeira opção, você já pode mudar a idade com que as crianças vão poder entrar na escola na sua cidade. Aqui está marcado 6 de padrão, mas você pode deixar até os 10 anos. Já nessa daqui seria a idade limite entre a infância e a adolescência. Até os 14 anos é considerado criança, a partir daí já seria um adolescente. Pode estar criando crianças aí até os 25 anos. Aqui mesma lógica, só que porém da adolescência até a fase adulta. A adolescência aqui acaba aos 18 anos. Pode colocar aí 21 anos, por exemplo. Nessas duas opções aqui seria a idade mínima para aposentadoria dos homens e das mulheres. Aí se você tá com problema aí de mão de obra na sua cidade, as pessoas vão aposentar em 65, você pode estar colocando aqui, ó, aumentando aí para 70, né? Sem ser muito ruim também, né? Você passando o mouse aqui, você já vai ver que a idade do jogo Vanilla, no caso, seria 75 anos a aposentadoria. E aqui no mod, depois que você instala, já vem padrão 65. Para o homem e para a mulher. Já nessas duas opções seguintes, você vai escolher a expectativa de vida do homem e da mulher. Aqui a expectativa de vida padrão do mod já vem 83 para as mulheres e 78 para os homens. Já essa última opção, um pouco polêmica, ela vai vir por padrão em 0%, mas você escolhe a probabilidade em que os cadáveres da sua cidade desaparecem. Não me perguntem o que seria desaparece. Você tá com problema aí com a Death Wave, com a onda de mortes aí na sua cidade, você pode aumentar aqui um pouquinho para os cadáveres desaparecerem. Passando aqui para a parte de educação, na primeira opção você escolhe a capacidade da sua faculdade. Aqui seria um aumento da capacidade básica da faculdade que já tem, né, no Vanilla. Já aqui você pode escolher a probabilidade dos habitantes ingressarem no ensino médio, independente da idade, 88%. E aqui nessa opção seria a chance dos adultos retornarem à escola, também no ensino médio. No caso, ele já teria que ter pelo menos o ensino fundamental, né, na sua cidade. É importante construir escola, principalmente fundamental. Se você for vir aqui no jogo na parte da legenda de educação, fundamental seria aqui com pouca instrução e o ensino médio seria o instruído. Aqui a faculdade e aqui universidade, no caso. E continuando aqui, talvez uma das opções mais importantes desse mod para a educação da sua cidade seria essa opção, que é a probabilidade dos trabalhadores continuarem estudando. Provavelmente, isso aqui irá diminuir a taxa de evasão. Seria aquela pessoa que começou a trabalhar numa vaga que já poderia exercer, né, pelo grau de escolaridade, e decidiu simplesmente parar por ali, né, que já estava trabalhando já, não queria continuar. Então, você aumentando aqui a probabilidade daquele trabalhador continuar os estudos e procurar uma vaga melhor, né, para ele no futuro. E já aqui embaixo você escolhe os anos na faculdade. Aqui a pessoa vai passar 4 anos estudando, você pode botar 6, o mínimo de 1, se quiser facilitar aí. Já aqui a universidade seria 3 anos. A universidade aqui no jogo seria mais uma pós-graduação, talvez, né? Já aqui a probabilidade de graduação no ensino fundamental e subseguindo aqui do ensino médio, faculdade e universidade. Você pode ver que do ensino fundamental seria 100% de chance da pessoa conseguir passar, né? Mas avançando aí nos estudos ficaria um pouco mais complicado, 95, 90 e 85. Você pode estar mexendo nisso aí, se você quiser. Já essa parte aqui, eu já recomendo usar com cautela, pois ela irá afetar bastante aí a taxa de natalidade da sua cidade. Aqui de forma separada tem a taxa de natalidade dos estudantes, né? Seria talvez ele jovem, né, que estuda e está apto a ter filhos, né, no caso. Já aqui seria a taxa base da sua cidade, tudo aqui vem em 0%, porque já vai usar o Vanilla, né, que você vai
tá mudando aqui do jeito que você achar que precisa, né? Aqui embaixo seria a taxa de divórcio. Também tem aqui nesse mod. Já aqui a taxa de natalidade de mulheres adultas. E por último, uma opção bem inusitada desse mod, a taxa de procura de parceiros. Digamos que ao configurar essa opção, você pode controlar o apetite aí dos seus habitantes. E por último, desse mod aqui, a gente tem essa opção que você configura o tamanho médio das famílias da sua cidade. O meu já está por padrão 2,7, né? A média de pessoas por família. Essa opção aqui, que geralmente vem desmarcada, deve estar desmarcada aí no seu, desabilita a exclusão de famílias acima da média, escolhida na primeira opção aqui, né? Bem Chinese Democracy. E outro mod aí muito interessante, mas que pode dividir opiniões entre os jogadores, também nessa linha de controle populacional no Cities Skylines 2, é o Citizen Entity Cleaner. Para quem assiste as minhas séries, as minhas lives, vai entender porque esse mod é essencial nas minhas cidades. Basicamente, esse mod te dá a possibilidade de simplesmente expulsar da sua cidade as pessoas que você consideram inadequadas. Vindo aqui também nas opções, né? Você vai procurar aí Citizen Entity Cleaner. Se você deixar o mouse aqui sobre essa opção, a gente já pode ver aqui do lado os que são todos os habitantes corruptos, exceto os moradores de rua, viajantes, turistas, ou que estejam se mudando dentro da cidade. Sinceramente, eu não sei o que o desenvolvedor desse mod quis dizer com corruptos, mas acredito que seja aquelas pessoas com o potencial de avacalhar a sua cidade, futuros criminosos, por exemplo. Já na segunda opção, você seleciona todos aqueles habitantes que estão se mudando. Se você para um cidadão na rua... Senhora? Você pode ver aqui, às vezes, que aparece aqui que ele está se mudando. Ó, cidadão se mudando. Provavelmente por algum problema, falta de aluguel e coisa e tal, né? Então, marcando essa opção, você seleciona todos esses habitantes, exceto os que estão mudando dentro da cidade. Estão procurando ali um aluguel em outro lugar, né? Estão indo para dentro da cidade. Basicamente, você vai tirar aqueles que estão insatisfeitos mesmo com a gestão e querem ir embora, adotando seu sistema de transporte público. Já essa opção, commuters, são passageiros em português, seleciona aquelas pessoas que não moram na sua cidade, mas que trabalham lá. Podem também ser aquelas pessoas que moravam antes, mas que devido à falta de moradia, elas se mudaram, ou estão se mudando, no caso. E por último, mas não menos importante, marcando essa última opção aqui, você seleciona os moradores de rua. Na rua ninguém fica, né? Porém, entretanto, todavia, ao passar o mouse aqui, você pode ver que o desenvolvedor do jogo já avisa, né? Deletar moradores de rua pode causar efeitos colaterais desconhecidos. Então, como eu disse aí no início do vídeo, né, use por sua conta e risco. Mas se usar, comenta aí embaixo o que aconteceu. Então, marcando todos aí que você quer expulsar da sua cidade, você vai vir aqui em Refresh Count. Vai marcar aí quantas pessoas, vai aparecer aqui. 977 pessoas que vão ser expulsas. E depois é só você clicar aqui. Pronto. Aqui já dá pra ver que diminuiu o cidadão, né, da sua cidade. Aí você vai fazendo isso aí. Se você quiser mandar todo mundo embora. Lembrando que todos esses mods devem ser instalados em saves novos. Nada de instalar na sua cidade aí com 100 mil habitantes, que pode dar muito ruim. Eu separei muitos outros mods interessantes de Cities Skylines 2 para trazer aqui para vocês. Então, se você gostou desse vídeo e quer uma parte 2, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu vou deixar aí ao lado alguns outros vídeos e playlists que você poderá gostar. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.